10h47, seguindo aqui com o CBN Campinas. Nós vamos conversar agora ao vivo com Roberta Páffaro, que é a diretora de Desenvolvimento de Mercado para a América Latina do CME Group. Muito bom dia, Roberta Páffaro. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua participação no CBN Campinas. A Roberta também é jornalista e escritora. Em 2019 foi coautora do livro Mulheres do Agro, Inspirações para Vencer Desafios Dentro e Fora da Porteira. Como é que é escrever esse livro aí? Olha, eu vou contar que foi uma jornada, porque é uma jornada dupla quando a gente trabalha e ao mesmo tempo se propõe a escrever um livro. Não é uma tarefa fácil, mas foi gratificante porque essa história começou, a ideia surgiu quando eu fui fazer uma palestra em Rondonópolis e conheci a Norma Gatto, uma fazendeira, enfim, que tem uma história incrível, que seria trágica se não fosse inspiradora, porque o marido dela foi assassinado, ela tinha 3 filhos, ela não sabia como conduzir uma fazenda, não sabia como conduzir nada na questão de agricultura, de gado. Então, nesse momento, ela se viu com os bens todos retidos, porque quando o marido é assassinado, a primeira suspeita é a esposa, ela teve que provar pela justiça que foi um funcionário que acabou atirando no marido dela, e nesse momento ela teve que aprender tudo como que funcionava, como que ela ia colher soja, como ela ia plantar o milho, como ela ia manter o gado. E aí nisso a história dela é superação e maravilhosa. E ela me inspirou tanto, e nesse momento eu conversei com mais 3 colegas e a gente começou a observar a participação da mulher no agronegócio, quantas líderes nós tínhamos em diversos setores. Então a gente falou, por que não contar essa história? Por que não compartilhar e potencializar a voz dessas mulheres? Então, são 50 histórias, são 50 mulheres que a gente entrevistou e pôde colocar nesse livro, e que elas, na verdade, representam tantas que estão aí, trabalhando dentro e fora da porteira no setor. Mas são guerreiras e eu admiro muito cada uma delas e aproveito para homenageá-las aqui também, já que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Tem muita mulher fazendo diferença, trazendo sustentabilidade no agro, realmente trabalhando como head de trading em várias internacionais, aí, então realmente é uma área muito interessante. Bom dia, Roberta, André Berenguel, que prazer em falar com você aqui no CBN Campinas. E com relação a esse crescimento, né, da mulher no campo, busquei até uma pesquisa aqui da Fundação Getúlio Vargas, recentemente, que as mulheres ocupam um pouco mais de 35% dos cargos gerenciais no agronegócio no Brasil. Se a gente for colocar 35%, na verdade, de cada 10, pouco mais de 3 mulheres, né? Ainda é um número pequeno do que pode ser, mas é algo que tem avançado. Como você tem visto, você que trabalha, né, se aprofundou nesse segmento do agronegócio no Brasil, tem sido um crescimento na prática? É observado isso em termos de cargos gerenciais? Sem dúvida. Tem crescido bastante, André, é um prazer falar contigo também, mas tem crescido bastante. Ainda está aquém, eu vejo que tem um potencial das mulheres assumirem diretoria, das mulheres assumirem cargos maiores dentro de empresas, quando falamos, e dentro do campo, elas também estão cada vez mais assumindo outras áreas. Então, o que eu vejo muito hoje são sucessoras, que elas vêm e elas acabam cuidando, junto com a mãe, da parte toda administrativa, gestão de pessoas, e um pouco também dessa comercialização dos grãos, ou enfim, da commodity que eles produzem. Mas é interessante que elas estão vindo, estão trazendo inovação, contanto que uma pesquisa da KPMG recente apontou que a mulher ela tem uma mente mais inovadora, mais aberta à inovação, para trazer isso quando se fala da agricultura 4.0. Então, a mulher ela tem essa visão mais periférica e ela pode agregar e também conduzir melhor essa questão da porteira ali para fora, né? Porque
dentro do campo, quando a gente vê, o homem ele é muito focado na produtividade, ele é muito focado no solo, o que ele precisa fazer, o fertilizante. Então, toda essa parte, ela pode ser dividida, e é por isso que eu sempre reforço que o trabalho em conjunto, ele pode avançar muito mais, ele pode agregar muito mais ao agronegócio. Então, essas sucessoras estão agora tomando a conta da fazenda, estão assumindo a fazenda. E os jovens, de uma maneira geral, os filhos também estão voltando, o que é algo que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ainda os pais ficam, os filhos saem para estudar e não voltam. Aqui no Brasil, a gente está vendo o caminho inverso. E a tecnologia tem muito a agregar e tem muito sentido nisso, porque o jovem se sente mais integrado quando ele pode aplicar tecnologia no campo. Roberta, aqui é Marcos Delfino. Qual é a sua ligação hoje com o agro? Hoje eu trabalho focada no agro já tem 14 anos. Eu sou jornalista de formação, tive uma passagem pelo Canal Rural e nesse segmento eu já comecei, depois eu entrei a trabalhar para a Bolsa de Chicago. Hoje, para a Bolsa de Chicago, eu olho o agronegócio, eu olho o desenvolvimento do agro. Foi uma área que eu me apaixonei. Então, eu estou hoje fazendo um mestrado em agronegócio pela FGV também. Então, é uma área que eu estou me especializando cada vez mais. Eu falo muito de gestão de risco, dessa preocupação com os preços, das commodities, como a gente pode realmente conciliar isso. Eu converso muito com agricultores da América Latina de uma maneira geral, mas quando a gente fala do potencial produtor, a gente olha mais para a América do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Então, hoje, a minha relação é direta com o agro, além de ser uma das minhas grandes paixões. E, Roberta, até busquei aqui informação, você falou até sobre riscos, né, e questão de preços. A gente tem visto essa questão dos fertilizantes atualmente, em função do conflito da guerra lá na Ucrânia e a Rússia. Dados aqui da Emater, está aqui no portal G1 do Rio Grande do Sul, dando conta aqui que por conta da falta de chuvas já foi decretado que situação de emergência em 424 municípios gaúchos até ontem. E com isso já há uma quebra de safra de soja de 52% e de milho de 55%. A gente tem já vários fatores aí que podem contribuir por uma elevação de preço para os próximos meses? Olha, André, a gente já está vendo inclusive isso e sentindo no nosso bolso, porque a inflação dos alimentos cresceu assim absurdamente. Essa inflação a gente deve ver crescendo ainda mais. Por quê? A gente tem que sempre olhar oferta e demanda, como você bem pontuou. A questão dos fertilizantes, o Brasil ele importa praticamente 80% de todos os fertilizantes que precisa. Então, esse é um fator fundamental nos preços, porque quando a gente tem uma guerra na Ucrânia, uma guerra na Rússia, a Rússia é um dos grandes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Então, a gente tem uma quebra aí nos fertilizantes que já sofreram uma mudança de preço, cresceram um preço em 100%. Então, a gente até vê o governo buscando alternativas, trazendo um plano de desenvolvimento aí para a gente poder explorar e trazer mais, produzir os nossos próprios fertilizantes, porque nós somos totalmente dependentes da Rússia e da China. Então, isso vai ter um impacto muito grande. E quando a gente fala de fertilizante, a gente vai olhar para o campo na próxima safra de soja. A gente não tem fertilizantes ainda. Os produtores ainda, a maioria não comprou fertilizantes. Vai precisar comprar. E isso vai ser precificado e vai ser muito mais caro. Consequentemente, essa nova safra que vier, ela já vai ser mais cara de produção, o custo de produção. E, consequentemente, a gente tem uma quebra aí quando a gente fala na oferta, devido a esse impacto climático que a gente teve. Então, um ponto, fertilizantes. Da próxima safra, que a gente já começa a se preocupar com isso, principalmente com todo esse problema da pandemia, o que veio depois com relação agora à guerra, dependência da China. Segundo ponto, essa quebra de safra que a gente teve é muito significativa. A Conab já colocou que a gente vai ter uma produção de 125 milhões de toneladas, mas essa produção deve ser ainda menor. Ela deve cair ainda mais, produção de soja, para uns 123 milhões de toneladas, aí até alguns analistas já estão colocando um pouco menos. Eu estive em Mato Grosso há 2 semanas,
e eu vi que a qualidade da soja está muito abaixo, está muito úmida, porque teve muita chuva lá. É interessante, né, como que a laninha ela é diferente. No Mato Grosso chove muito e no Rio Grande do Sul não chove nada. Então, a qualidade da soja colhida, ela já é inferior, então ela já pesa menos, ela tem muita umidade e, consequentemente, isso vai afetar a produtividade. A gente vai ter menos soja no mercado, e soja e milho, quando teve uma quebra significativa lá no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha a indústria que precisa de ração, o preço do frango, por exemplo, o frango, ele é 80% do custo do frango, ele é relacionado ao milho. Então, a ração, o frango come milho. Então, a gente deve ver realmente aí um impacto nos preços daqui para frente, e a gente vai sentir isso no bolso. Nós agradecemos aí a entrevista de Roberta Páfaro, que é diretora de Desenvolvimento de Mercado para a América Latina do CME Group. Roberta, obrigado pela entrevista, viu? Bom dia. Muito obrigada. Bom dia para vocês também. Nós que agradecemos, Roberta. Agora 10h58.